Sou índio tatuado, o meu nome tem arroba. Não sei quanto é que pesa e a vida é online. Sou índio, uso jeans e camiseta americana, óculos Ray-Ban e uso sandália havaiana. Hey, curumim, tem um e-mail aqui pra você. Vem, Jadomã, bater um papo no chat legal. Hey, curumim. E Tocantins de beleza musical fantástico, não é mesmo? Com essa maravilhosa aldeia global de Remilvan Milhomem, iniciamos esse Coisa Nossa. E teremos também, além de uma entrevista especial com Remilvan, um dos fantásticos autores, compositores, escritores e cantores aqui do estado do Tocantins, teremos também uma entrevista com o governador do estado, Wanderley Barbosa, que vai contar sobre a sua história de vida e também sobre a sua ação na administração pública do estado, onde está, por enquanto, como governador interino. Teremos também o Matutando, com o jornalista Antônio Rezende, e na poesia temos a poetisa Márcia Félix. Fique aí que voltamos já já com essa maravilha de Remilvan Milhomem daqui a pouco. Estamos aqui de volta com o governador Wanderley Barbosa. Como havíamos prometido, o governador está aqui e é bom explicar que o governador, nesses 33 anos de estado, é o primeiro governador genuinamente tocantinense, literalmente tocantinense, porque nasceu aí, como ele diz, nas beiradas do São João, perto das barrancas do Rio Tocantins, nasceu e cresceu aqui nessa região, na margem direita do Rio Tocantins, que era considerado pelos goianos, antes da criação do estado, em corredor da miséria. Por essa e por outras, o Wanderley, nesses 30 dias que completa hoje de administração, ele tem aberto a porta da esperança de muitos tocantinenses, inclusive os políticos da velha guarda, por agora ver um tocantinense realmente, de fato, governando os destinos desse estado. Bom dia, governador. Bom dia, Luiz. Governador, a sua história, pelo que a gente percebe, é uma história muito bonita, que o senhor veio muito de baixo, E conseguiu vários mandatos aí de vereador, de deputado, e agora o senhor ocupa o cargo de maior relevância no estado do Tocantins. Como é essa trajetória? Como o senhor, olhando para trás, como é que o senhor vê essa trajetória, governador? Olha, com muito entusiasmo, assim, por tudo aquilo que aconteceu na minha vida, Luiz. Eu, muito jovem, a minha infância foi em Taquaraçu, ao lado de tantas outras crianças, tomando banho no córrego ali no Taquaraçuzinho, aquela vida boa. E posteriormente, aos 11 anos, eu já fui estudar em Porto. Estudei no colégio estadual e depois disso aí, eu fui a Brasília, quando ingressei no serviço militar. Fiquei lá por alguns anos, uns 5 anos, e retornei ao Tocantins, já que o estado recém-criado. Ocasião em que ajudei ali no Colégio de Itaquaraçu, sendo professor por 1 ano e meio, e posteriormente a isso já ingressamos na política aos 23 anos. E estamos até hoje. Graças a Deus as pessoas têm compreendido o nosso trabalho. Fomos vereador aí quase 20 anos, depois deputado. Mas temos uma boa convivência com todos lá de Porto Nacional, do Colégio Estadual, da Capelinha, do futebol, e tudo isso dessa boa, do Milagrinho. Essa foi a nossa vida, foi a nossa infância, adolescência e posteriormente a nossa juventude, e daí até aqui trilhamos esse caminho político. Governador, o senhor vem de uma família tradicional de políticos, uma família honesta, conhecida em Porto Nacional, todo mundo conhece a família do senhor em Porto Nacional, família antiga, e de políticos. A dona Maria Rosa, por exemplo, já na década de 80, já estava conversando com o doutor Evaldo na questão da eleição do senhor Fenelon, prefeito de Itaquaraçu. Exatamente. E naquela época, tanto meu pai quanto minha mãe já eram bastante políticos. Minha mãe, professora lá em Itaquaraçu, um pequeno distrito de Porto Nacional, mas que ela era observada para a composição de chapa, meu pai da mesma forma. Posteriormente a isso, por força do destino e também por força da emancipação de Itaquaraçu e ocuparmos esse território, meu pai foi eleito prefeito de Itaquaraçu, ficou apenas alguns meses na gestão de Itaquaraçu, todo o seu mandato praticamente foi aqui na implantação de Palmas, no povoamento dessa cidade,
uma cidade planejada aí pelo governador Siqueira Campos, que teve todo um cuidado com essa região, um acerto gigantesco pelas belezas naturais que temos e construímos aí uma cidade planejada, uma cidade linda, uma grande cidade. Governador, mas essa negociação, esse entendimento na época da criação de Palmas, o Taquarussu já tinha acabado de ser emancipado. Qual foi a reação da população local quanto a isso? Nós lutamos muito para a emancipação. Meu pai e minha mãe foram líderes nesse movimento de emancipação, junto com o saudoso seu Nezinho, Anísio Moura, Joel Moura, o Nego Júnior, Lázaro Amorim, dentre tantos líderes, Mário Benício, dentre tantos líderes de Taquarussu, esses encamparam, assim, fizeram a coisa acontecer. Mas nós também tivemos Totó Cavalcante nessa história, como deputado que nos representou, que apresentou essa lei. Naquela época, o vereador mais votado era o presidente da Câmara, Tarcísio Machado da Fonseca, que morreu numa descarga elétrica na década de 90 ainda, jovem, aos 40 e poucos anos. Era Euclides Corrêa Costa, Gilberto Gomes, o Betinho, Mário Benício, Pedro Alencar, Hudson Terêncio, esses foram Afonso Ramalho, esses foram Antônio dos Reis, esses foram os nossos vereadores pioneiros que fizeram um trabalho de implantação da cidade, votando as leis, com todas as dificuldades à época, não tinha nenhum, tinha aquele conhecimento que os demais têm hoje, mas todos muito dedicados. O senhor foi vereador em Porto Nacional, né? Porto Nacional, durante muito tempo, muitos portuenses tentaram disputar o governo do Estado, conquistar o governo do Estado. Inclusive, muitos com o slogan de que o Estado teria que ter um governador genuinamente tocantinense da região, um sertanejo, entre aspas, digamos. Como o senhor se sente nesse momento, observando essa trajetória, essa história? O senhor acha que foi um acaso ou destino o senhor estar nesse momento no governo do Estado? Luiz, tudo que nós vivemos é Deus que direciona. Eu sempre fiz o meu trabalho, sempre fui competitivo nas minhas eleições, mas as coisas são encaminhadas por Deus. Eu disputei a eleição em 88 em Porto, representando os 4 distritos, Taquarussu, Canela, Buritirana e Taquaral. Pra você ter uma ideia, naquela época nós disputamos alguns candidatos, com 12 votos que eu tive em Taquaral, eu fui o terceiro mais votado. Você vê o quanto tinha pouca gente nesses distritos. Taquaral não devia ter 200 eleitores. O distrito maior é Taquarussu, que tinha em torno de 600 eleitores. A Buritirana também, em torno de menos de 100 eleitores, e o Canela da mesma forma. Reunido todos, em torno de 1.100 eleitores, essa foi a definição desse município de Taquarussu, que meu pai liderou junto com vários líderes importantes, pioneiros históricos da cidade de Palmas e também do distrito de Taquarussu. Então eu me orgulho muito dessa nossa história. Eu começar por Porto Nacional, uma cidade que historicamente é o berço da nossa cultura, uma cidade que eu estava agora no aniversário de Gurupi com a prefeita Josi Nunes, com o prefeito Ronivon, todos de Porto Nacional. Uma cidade que representa para a nossa história muito, da maneira que falei. O senhor tem uma história grandiosa na questão política, uma história de lutas, né? A mim parece que a população do Estado desconhece um pouco essa sua trajetória, né? Assim, aliás, no começo do Estado, muita coisa foi engolida pela construção do Estado, da capital, e mirou-se muito no ex-governador Siqueira Campos, e muita gente ficou para trás. Eu conversava esses dias para trás com o Totó Cavalcante, ele me lembrava dessa questão da emancipação de Taquarussu, do Santilo, né? E ele me lembrava, por exemplo, do Antônio Comprido, né? Que chegou, o seu tio, que foi vice-prefeito do Dourado, chegou a assumir a prefeitura, né? Então é uma família que já vem de tradição política há muito tempo e até o momento a maioria das pessoas não tem noção disso. O senhor vê por que acontece esse tipo de coisa, governador? Olha, precisa haver um reconhecimento histórico no Estado. Nós temos muitos personagens que lutaram pela criação do Tocantins. O governador Siqueira Campos foi o líder, mas nós temos personagens importantíssimos como Zé Carlos Leitão, Totó Cavalcante, nós temos Zé Maia. Esses homens se dedicaram, eles se doaram para essa doação, para essa emancipação do Tocantins.
E, por exemplo, nós não vemos falar hoje no senador Maia, um senador pioneiro, portuense, um professor importantíssimo para a história do Estado, foi padre nas paróquias do antigo norte goiano. Esses homens são importantes, esses homens carecem de um reconhecimento histórico. Isso não tira a grandeza e a densa história do governador Siqueira Campos. Então, você tem toda a razão quando você fala na história. Meu tio, Antônio Comprido, eu fui com ele e com o Vicentinho, a Brasília, lutar pela capital, aqui no centro do estado, eu, vereador recém-eleito, o meu tio, prefeito de Porto Nacional, substituiu o doutor Evaldo, que saiu candidato a deputado federal naquela eleição, não obteve sucesso, mas deixou a sua história, a sua marca em Porto Nacional também. Inclusive, eu falava para você agora há pouco, que nós tivemos energia na nossa casa, não eu, todos nós de Itaquaraçu. Eu tinha 22 anos de idade e quem levou foi o doutor Evaldo. Então isso lá para Itaquaraçu foi um marco histórico, essa obra teve uma importância gigantesca para nós. E nós no povoamento de Palmas, está aqui um cinegrafista nosso que nós trouxemos da Bahia. Esse rapaz aí, nós trouxemos o pai dele, chama Rinaldo, chegou, trabalhou aí em Itaquaraçu, deixou a família, parte da família aqui. Então, se dependendo do sentimento tocantinense, de terra mesmo, o governo vai bem. Sem dúvida, nós vivenciamos tudo isso. Nós conhecemos a história, nós conhecemos as pessoas aqui do estado. Eu vivi em Porto Nacional em momentos bastante bacanas. A gente ia para o colégio estadual, era a pé. Naquele tempo não tinha transporte escolar. Às vezes não tinha merenda, não tinha nada disso. O que tinha era a escola de 7 da manhã a quase meio-dia, e a gente ia a pé e voltava, e isso nos orgulha bastante. Da mesma forma, eu fiz o meu curso primário em Itaquaraçu, só estudei em Itaquaraçu até o 4º ano primário. Ali os professores eram só 4, que eu quero fazer um reconhecimento histórico também a eles. Minha mãe, a saudosa professora Maria Rosa, a saudosa professora Maria dos Reis, e hoje nós temos ainda desse tempo a professora Creuza e a professora Carmina, que sucederam no ensinamento lá o professor Didi Pedreira, de uma tradicional família portuense, dos Pedreiras, do ex-deputado Bailão Pedreira e tantos outros pedreiros que estão em Porto. Então essa é a nossa história, é a história de Porto Nacional misturado aqui com Itaquaraçu e Palmas. Esse nosso coração bate com a mesma força. Bom, como você viu, isso é parte de nossa história, é coisa nossa, mas não saia daí não, que daqui a pouco o governador vai falar sobre os projetos dele para o estado do Tocantins, justamente nesse dia em que ele completa 30 dias como governador do estado do Tocantins. A gente volta já já.